Olá! A história de Jesus é, sem dúvida, uma das mais conhecidas do mundo. A gente sempre associa a amor, compaixão, sacrifício, né? Mas e se a gente pensar por um momento que essa história que todo mundo conhece é só a pontinha do iceberg? Pois é. E se existissem verdades muito mais profundas, escondidas nas palavras de Jesus? Mensagens codificadas que, ao longo dos séculos, foram ignoradas, mal interpretadas ou, quem sabe, até deliberadamente ocultadas? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para descobrir. Então vamos lá. Por trás dos ensinamentos mais conhecidos sobre fé, salvação, parece existir uma sabedoria muito mais profunda. Uma mensagem que revela segredos sobre o universo e sobre o próprio ser humano. Uma verdade que pode literalmente transformar a nossa percepção da realidade. Para a gente começar a entender essas mensagens secretas, uma pergunta é fundamental. Por que será que certos textos, que também falavam sobre Jesus, foram simplesmente deixados de fora da Bíblia que a gente conhece hoje? Olha só, lá no comecinho do cristianismo, circulavam muitos escritos diferentes. Alguns deles, como estes aqui que a gente vê, tinham ideias que desafiavam as estruturas de poder da época. A visão deles era muito mais focada em autoconhecimento, sabe? Em libertação interior. Com o tempo, alguns grupos estabeleceram o que era oficial e o que deveria ser esquecido. Agora aqui a coisa fica muito interessante. A gente vê uma diferença de abordagem que é gritante. De um lado, os evangelhos tradicionais focados na fé em uma figura salvadora, externa a nós. Do outro, os textos gnósticos, que apontam para um caminho bem diferente. A salvação vem de dentro, do despertar de um conhecimento sagrado que já existe em cada um. Isso nos leva direto ao primeiro grande ensinamento oculto. A ideia de que o divino, o famoso reino de Deus, não é um lugar distante lá no céu. É, na verdade, um estado de ser, um estado interior, que pode ser acessado aqui e agora. Essa citação do Evangelho de Tomé é, uau, muito poderosa. O ponto central parece ser este. Dentro de cada ser humano existe um potencial divino. Se esse potencial é trazido à luz, cultivado, ele leva à liberdade. Mas, se ele for ignorado, essa mesma força não realizada pode acabar gerando sofrimento. Esse conhecimento interior tem um nome: gnosis. E, atenção, não é um conhecimento de livro, de acumular fatos. É uma experiência direta, uma percepção profunda daquela centelha divina que habita em cada ser. Era para essa sabedoria que muitos desses ensinamentos apontavam. E o mais curioso é que isso não está só nos textos perdidos, não. No próprio Evangelho de Lucas a gente encontra essa afirmação. Muitas vezes ela é lida de forma simbólica, né? Mas, se a gente olhar sob a ótica desses ensinamentos secretos... Ok, vamos para a próxima camada. Se o reino está dentro, a pergunta óbvia é como acessá-lo? E é aí que entra o segundo segredo, que fala sobre a necessidade de ir além da nossa identidade superficial, aquilo que a gente costuma chamar de ego. Isso aqui não é um chamado para um sacrifício físico, como muita gente interpretou. É um ensinamento muito mais sutil sobre a gente precisar perder a vida do ego. Sabe, aquela identidade falsa construída com base em rótulos, posses, medos, para poder encontrar a vida de verdade, o nosso verdadeiro eu. Esse processo todo pode ser visto em 3 etapas. Primeiro, a gente precisa reconhecer essa identidade superficial. Segundo, parar de se identificar com ela. E terceiro, fazendo isso, a gente abre espaço para que a nossa consciência mais profunda, a nossa essência divina, possa finalmente emergir. Tudo isso que a gente discutiu até agora, o conhecimento que vem de dentro e a transcendência do ego, está preparando o terreno para um ensinamento mais profundo e talvez o mais controverso de todos. É uma verdade que sempre esteve lá, em textos super conhecidos, mas cujo significado real ficou muitas vezes na sombra, obscurecido. Uma verdade tão poderosa que foi considerada perigosa. E por quê? Ora, porque um ser humano que entende sua verdadeira natureza, que acessa esse conhecimento interno, não pode ser facilmente controlado. Torna-se livre. Chegamos então ao clímax, a frase que une tudo e revela o núcleo de toda essa mensagem oculta. Aqui está. A interpretação tradicional diz que isso prova a divindade única de Jesus. Mas a leitura esotérica é muito mais radical. Ela diz que Jesus não estava falando de si mesmo como uma exceção, mas como um exemplo. Ele estava afirmando que a mesma centelha divina, a mesmíssima essência do Pai, existe dentro de cada ser humano. E o mais incrível
é que essa ideia não é uma exclusividade. É uma verdade universal. Na filosofia Vedanta da Índia, se ensina que o Atman, a alma individual, e Brahman, a realidade suprema, são um só. No hermetismo, que o universo é mental. No taoísmo, que a chave é o equilíbrio dos opostos. Jesus estava, na verdade, expressando uma sabedoria atemporal. Certo? Então, o que fazer com tudo isso? É aqui que a mensagem sai da teoria e vai para a prática. É um verdadeiro chamado à ação interior. Porque, vamos combinar, apenas saber desses conceitos não muda nada. O objetivo não é acumular informação, mas vivenciar essa verdade. O conhecimento de verdade é aquele que nos transforma de dentro para fora. Essa aqui é, talvez, uma das frases mais empoderadoras de todas. Jesus não teria vindo para mostrar o que só ele podia fazer, mas sim para revelar o que todos nós somos capazes de fazer quando despertamos a nossa verdadeira natureza divina. O caminho começa com a autoobservação. Perguntas como estas são um ótimo ponto de partida para essa jornada. É um convite para olhar para dentro e se questionar com honestidade. O que governa as minhas ações e pensamentos? É o medo ou é o amor? Estou vivendo a partir da minha essência ou de uma máscara social? E assim, a gente termina com uma pergunta, não com uma resposta. Porque esses ensinamentos não são sobre seguir dogmas, mas sobre descobrir um tesouro escondido no interior de cada um. A questão final, então, não é o que Jesus ensinou, mas o que cada pessoa vai escolher despertar a partir dessa sabedoria.